né, te orando, falando com o Senhor. Participamos aqui os 3 dias de festa, hoje, louvando, adorando, exaltando o nome do nosso Deus. E eu disse para ele: Senhor, olha como minha voz está, mas eu creio que o Senhor é poderoso para entrar com providência, porque eu não sei ficar quieta, eu gosto de dar glória a Deus, aleluia. E muitas das vezes a minha voz ela some, mas nós vamos pregar a palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Agradeço por esse círculo de oração, está lindo, está maravilhoso, pela vida do pastor Edivaldo, pela vida da minha irmã, que confiaram na minha pessoa, porque eles sabem que o Senhor é na minha vida. Aleluia. Como tema aqui, né, os que se encontram em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia. Confesso para os irmãos que quando eu li esse tema em casa, subimos ao monte para pagar o preço, orar ao Senhor, buscar a face do nosso Deus. E ali, irmão, Deus falou muito conosco, comigo, e com as irmãs do círculo de oração, companheiras, mulheres de Deus, que tem ali conosco na cidade de Ladário, mulheres que têm buscado a face do Senhor e que têm visto Deus agir, Deus trabalhar. E nessa manhã, quando nós estávamos aqui adorando ao Senhor, eu fui renovada ali, irmãos. Deus me tomou de uma maneira diferente, e ali eu não contei o poder de Deus na minha vida. E quando eu caí ali, irmãos, Deus começou a revelar, a ministrar algo no meu coração. Aleluia. E eu fiquei quieto com aquilo, porque eu tenho entrego na presença do Senhor. Muitas das vezes já paguei preço por não entregar o que Deus me manda, por medo, por achar que é de mim mesma. E Deus fala comigo: sou eu falando com você. Aleluia. E eu estava ali, irmão, e Deus disse para mim, pastor João, que ia mandar uma pessoa aqui hoje que está com câncer, e ele vai curar. Aleluia. Quando levantei ali, irmãos, não sei quem me sentou, eu comecei a chorar, e eu disse: Jesus, é de mim mesma. E ele disse: não, filha, eu falando com você aqui neste lugar. Vim para o teu irmão, diga para ele: Deus tem ouvido a tua oração. Deus tem ouvido a tua oração. Aleluia, aleluia. Mas eu quero sair do texto. Eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Crônicas. O Senhor me deu esta palavra nesta madrugada. Eu confesso que todas as vezes que eu vou pregar, eu fico nervosa, dá uma dor na boca do estômago, eu não consigo dormir, porque eu sei, irmão, que é uma responsabilidade muito grande, mas eu sei que Deus é na minha vida. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Aleluia. Amém, igreja? Que diz assim a palavra do Senhor: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e pregou jejum em todo o Judá. Senta dando glória a Deus e aleluia nesta noite. Maravilha! Glória! Aleluia! O que me chama a atenção, já preguei várias as vezes em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Qual Deus é lindo e maravilhoso. Ele sempre tem o seu profeta, ele sempre tem o seu dito, a qual ele vai usar para falar conosco em várias situações da minha vida, em várias lutas da minha vida que eu passei, em todas as angústias que eu passei. Deus sempre usava um vaso para falar comigo. Muitas das vezes eu achava que não tinha mais solução. Muitas das vezes eu achava que meus olhos carnal, para mim estava tudo terminado. E Deus, ele sempre usava um vaso para falar comigo. E não foi da
mesma forma que Deus falou com Josafá, grande homem de Deus, grande homem que temia o Senhor, que conhecia o Deus que ele servia. Então alguém disse para Josafá: ei, vem aí 2 grandes nações contra este povo que está com você. Vem aí 2 grandes nações e eles vão acabar com vocês. Mas Josafá era um homem de Deus, um homem que tinha experiência com Deus, um homem que sabia que Deus era Deus. Mas mesmo assim, nós sabemos que quando vem a luta, vem a perseguição, vem a tribulação, o nosso coração treme, nós trememos e às vezes nós achamos que nós não vamos conseguir. Josafá então pega aquele povo que ele serve ao Senhor, reúne aquele povo e prega o jejum e chama aquele povo: olha, povo de Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir socorro ao Senhor, porque vem aí uma peleja, vem aí uma luta, mas eu sei que o nosso Deus é poderoso para fazer qualquer coisa pela nossa vida. E ele pega aquele povinho e vai buscar o Senhor, e vai orar ao Senhor. E todas as vezes que eu viajo nessa passagem, eu contemplo Josafá ali se humilhando nos pés do Senhor com aquele povo, clamando a Deus, pedindo socorro para o Senhor. E agora, meu Senhor, o que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco? E de repente eu creio que eles estão ali buscando ao Senhor, eles estão ali adorando a Deus. Sai lá um vaso cheio da unção de Deus, cheio da glória do Senhor, e vai até Josafá. Aí nesse mesmo versículo, no capítulo 17, e diz para ele: nesta peleja não tereis que pelejar. Nesta peleja não tereis que pelejar. Glória a Deus. Não tereis. Para, fica em pé e veja a salvação para convosco. Para, primeiro, para. São tantas coisas na nossa vida que nós não queremos parar, não queremos ouvir a voz do Senhor falar conosco. Reclamamos, falamos para tanta gente, mas às vezes nós não somos capazes de clamar ao Senhor, de ir aos pés do Senhor, de gritar socorro para Ele e crer que Ele vai fazer o impossível na nossa vida. Mas Josafá sabia que Deus era fiel para cumprir suas promessas. E de repente o Senhor fala com Josafá: Josafá, pega os seus melhores tocadores, pega os melhores que você tem, meu filho, e ensina eles a me louvar. Fala para eles me adorar, fala para eles me exaltar, e sai o melhor louvor para mim, Josafá. E Josafá é obediente, faz a reunião do seu povo e convoca os melhores músicos, convoca os melhores cantores para adorar o Senhor. E ali eles começam, aquele povo, eu creio, irmãos, que eles ali um comentando com o outro: como que pode Josafá nos convocar, dizer que nós vamos louvar, se vem 2 grandes nações para nos destruir, para acabar com a nossa vida? Josafá deve estar louco, Josafá deve estar doido. Como nós vamos vencer essa batalha? Muitas das vezes nós não olhamos com nossos olhares espirituais, achamos que as coisas têm que ser feitas da nossa maneira, mas Deus, Ele nos surpreende, porque Ele é Deus extraordinário. E eu creio que aquele povo começa a conversar um com o outro. Josafá endoidou. Agora ele endoidou. Ele manda os seus espiões
desceram até aquele arraial. Aqueles espiões vêm assustados e falam com Josafá: Josafá, os homens são enormes, os homens são grandes, rapaz, eles são muitos, não são poucos, eles vão acabar conosco. Não só piscar de olhos, Josafá. E Josafá olha para ele: calma, filho, calma aí. Jesus mandou nós ensaiar o louvor, então vamos ensaiar. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar o nome dele, porque você jogar por terra, Deus pode fazer qualquer coisa. Apenas você creia no agir de Deus. Fique em paz, fique tranquilo. Fique tranquilo. E aquele povo, irmãos, começa a adorar o Senhor. E de repente a Bíblia relata que 2 anjos enormes, mais de 2 metros de altura, desceu até aquele arraial. E quando aqueles anjos descem até o arraial, aqueles homens se assustam com aqueles anjos. E a Bíblia relata que eles começaram a se estranhar e a se matar um ao outro ao fio da espada, porque Deus é fiel. Alabacanda, alabaxai, alabacanda, alabaxai. Deus vai confundir os teus inimigos. Alabanda, alabaxai, alabacanda, alabaxurianda, alabaxai. E aqueles homens começaram a se matar uns aos outros. Então chega o dia esperado. Mas como está escrito em 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 9: mas como está escrito, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não tem noção do que Deus tem preparado para você. Você não tem noção do que Deus tem preparado para a sua vida. Você não tem noção do que Deus tem para a sua vida. Quando Deus me arrancou do terreiro de Umbanda, eu tinha uma vida miserável. Só Jesus sabe. Na minha adolescência, eu não tinha sonhos. Eu não tinha, pastor. Eu nunca tive sonhos na minha adolescência. Eu tinha pesadelos. Pesadelos. Daqui é minha irmã, meu irmão Marcelo, que sabe a nossa história. A minha mãe é a melhor mãe do mundo hoje. Meus irmãos Marcelo. Muito antes dela entrar no terreiro de Umbanda, ela já era uma bênção. Mas quando ela entrou no terreiro de Umbanda, ela ficou melhor ainda. Só Jesus na causa. E ali nós sofremos muito. E eu achei que se eu casasse, saísse da casa da minha mãe, seria coisa melhor que eu fazia na minha vida. Mas Deus teve misericórdia de mim e me deu um rapaz bom, que até hoje está comigo, que é pai dos meus filhos. E ali, irmãos, eu não sonhava, eu não tinha sonhos. Eu sonhava que a minha mãe matava um dos meus irmãos e servia numa mesa para nós comer e almoçar. Esse era meu pesadelo. E todos os dias eu acordava imaginando que a minha mãe poderia matar um de nós. Mas eu não sabia que Deus tinha um plano na minha vida, que Deus tinha um plano na vida da minha família, que Deus ia salvar os meus irmãos. Eu não sabia, irmãos, o plano de Deus para a minha vida. E muitas vezes eu queria ouvir do meu pai brigar comigo, ou dizer: não faça isso, menino, isso não é certo, mas eu nunca ouvi isso do meu pai, eu nunca ouvi essa palavra dele. Mas, irmãos, eu tinha um Deus que cuidava de mim e eu não conhecia. Eu tinha um Deus, que cuida até hoje da minha vida, que me dá amor, que me dá carinho, que está sempre do meu lado, me protegendo, me livrando.
Sempre. Aleluia a Deus. Eu estava na sala da minha casa, orando a Deus. Glória. Só Deus sabia, irmãos, o que eu estava passando. Mesmo sangrando, mesmo passando todas as provas, eu dobrei o joelho na minha sala. Eu tinha um tapete que eu falava que aquele tapete, se falasse, ele tinha muita história para contar da minha vida. Eu dobrava meu joelho naquele tapete, eu chorava e eu falava com Deus. E um belo dia eu estava chorando, falando com Deus, e eu senti que alguém chorava mais alto do que eu. E eu em casa, era só eu e Deus.